É interessante para esses padrinhos políticos aparecerem nessas campanhas? Até que ponto, né? Quando a gente pega o presidente Lula, por exemplo, é interessante ele logo num primeiro turno, que quando a gente faz esse recorte do primeiro turno, eu acho que as coisas ficam mais amplas ainda, porque no segundo turno ainda é importante um padrinho marcar mais presença, mas enfim, no primeiro turno é interessante para o Lula, nesse momento, entrar de cabeça na eleição do Rogério Correia, por exemplo, sabendo que é uma pessoa que, pelo menos pelas pesquisas eleitorais, mostra que não tem tanta chance assim de estar no segundo turno, por exemplo. É melhor esperar, porque pode ter um Fuad aí, pro Fuad, opa, interessa. Então, para pegar ali aquele apoio do PSD. Para um Rodrigo Pacheco, é interessante estar numa campanha de Fuad, mostrando como líder do PSD, principalmente no momento em que o Pacheco está aí na mira, principalmente de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, em função de pautar ou não o impeachment de Moraes. Então, ele é uma pessoa que agrega na campanha. Então, a gente pode analisar também desse ponto de vista. Bolsonaro, somente a presença dele nas redes sociais, e já que todo mundo sabe que realmente o Engler é o candidato dele, então ele precisa ir agora para a campanha de Engler, ao invés de apoiar outras candidaturas que precisam mais da ajuda dele nesse momento, como, por exemplo, no Rio de Janeiro com Alexandre Ramagem, então porque o Nicolas e o Cleitinho dariam conta ali. Então, assim, eu acho que também entra nesse cálculo político o que também é válido ou não para esses padrinhos. E eu acho que a fórmula de padrinho mudou um pouco, principalmente quando a gente vê essas figuras nacionais, como Lula, Pacheco, enfim, dá mais, até o Zema, né? Mais rejeição ou realmente vai conseguir ali passar uma parcela de votos ou não? Então, às vezes é melhor até estar sozinho ou estar com uma pessoa que realmente não tem tanta rejeição assim. E principalmente nesse cenário de primeiro turno, né? Eu acho que os padrinhos políticos, como a gente vê hoje, que é muito mais uma questão de coalizão, governo de coalizão, até pensando assim, vale mais a pena estar no segundo turno mesmo. Eu acho que a fórmula nessa, a Marina até falou, né? Cada eleição também tem a sua fórmula. Será que nessa de agora realmente era melhor? Então, quando a gente vê o Zema não entrando no Tramonte, é porque talvez o Tramonte muito ajuda quem não atrapalha, então não precise mesmo, porque ele já tá ali em primeiro, né? O Engler, como eu citei, todo mundo já sabe, de certa forma, e o Engler é interessante também acrescentar que ele tá tentando também buscar sair um pouco dessa polarização, né? Conversar mais com essa centro-direita, com esse centro, para mostrar que ele não é um cara assim tão, digamos que radical. Então, talvez ter o Bolsonaro nesse momento, principalmente toda essa luta que tá tendo com a PF e com o STF, então não seria interessante. E aí, quando a gente fala de Fuad, a gente pode até pensar também, PSDB de figuras, PSDB Aécio não passou, ninguém passou ali perto dele, né, para dar esse apoio também. Por quê? Será que não não atrapalharia mais, né? Então, e aí você vê o Silveira também acho que não é uma figura que é vista como esse padrinho político. Então, essa ponderação feita pelo Leonardo Augusto também é muito boa, né? Então, assim, quem que de fato é padrinho político ou não nisso? Então, acho que esse primeiro turno é mais estranho mesmo. Acho que as candidaturas ainda, as campanhas vão estudando e vendo o que faz sentido ou não. E talvez acrescentar um padrinho agora não mudaria em nada ou mudaria para pior, que é o que eu acredito que seria no caso aí de Fuad e de Tramonte, por exemplo.